Mais de 4.000 pessoas já estão inscritas para a primeira turma da pós do ICL. Absolutamente inacreditável e histórico esse momento que nós estamos vivendo. A boa notícia é que você ainda terá a chance de entrar e fazer parte dessa turma. No dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, a partir das 20 horas, em todos os canais do ICL, teremos uma aula magna aberta, comigo e com o professor Renato Janine Ribeiro. Você pode participar e, se gostar, garantir uma das últimas vagas. O que você acha? Então você precisa se inscrever agora para participar da aula magna A Vingança dos Humilhados. Como as elites brasileiras condenaram os mais pobres à autodestruição. E faça já a sua inscrição. Você não vai se arrepender. Olá, muito bom dia. Eu sou André Uzeda. Estou aqui apresentando o Desperta hoje, dia 6 de fevereiro de 2025. Estou substituindo aqui nosso querido amigo Fábio Panúzio, mas é só no dia de hoje, ele volta à programação, depois o Leandro Demore. Então, estou aqui ocasionalmente hoje fazendo essa apresentação do Desperta e me apresentando também a vocês. Já fiz algumas inserções na programação do ICL, mas trabalho mais nos bastidores, no roteiro, mas volta e meia estou aqui na telinha e estou aqui hoje com vocês para comandar o programa. Queria dar muito bom dia à nossa comunidade, a todo mundo que acompanha o Desperta. Estava na expectativa de receber Fábio Panúzio, mas vamos juntos, vamos caminhar nesse programa. Eu queria já pedir ao Alex uma primeira notícia de algo que aconteceu, inclusive, na minha terra. Eu sou de Salvador, na Bahia, sou baiano com muito orgulho, mas ontem a gente teve uma notícia muito triste que aconteceu numa área histórica de Salvador, no Pelourinho. Temos essa notícia já na tela aqui, ó. Esse desabamento do teto na igreja em Salvador deixou um morto e pelo menos 5 feridos. Essa matéria aqui da Folha de São Paulo. Esse caso aconteceu ontem, no começo da tarde, né, por volta assim, das 2, 3 horas da tarde. Uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas após o forro do teto da igreja do convento de São Francisco desabar na tarde dessa quarta-feira no Pelourinho, em Salvador. Um templo histórico que tem o interior coberto em ouro, é considerado um dos mais importantes do país. Essa é uma igreja do século XVII. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, ou se conhecem pelas fotos, pelas imagens. É um templo religioso assim, dos mais importantes, inclusive tombado pela Unesco, né, e pelo IPHAN. E as imagens, né, era um lugar que já estava bastante degradado, é um típico de coisa que a gente chama de uma tragédia anunciada, porque o forro da igreja já estava bem desgastado, apresentava bastante problema, as autoridades não cuidaram da preservação no tempo correto e ontem, infelizmente, houve esse desabamento com uma vítima, né, uma vítima fatal e mais 5 feridos. A vítima é a turista paulista Júlia Panotti Ribeiro, né, de 26 anos, natural de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Ela estava acompanhada de 3 amigos, sendo 2 homens e uma mulher. Ela e a amiga estavam no centro da igreja quando houve o colapso, enquanto os homens estavam em uma sala separada. Tem até umas imagens, eu vou tentar ver se o Alex resgata ali, tem umas imagens correndo nas redes sociais, que mostra a igreja bastante... logo após o acidente, né, logo após o desabamento. Então a gente vê bastante poeira, as pessoas que estavam lá dentro filmando com o celular, então tossindo bastante porque subiu muita poeira, ficou um cenário de total devastação. Aqui são as imagens também que aparecem nessa reportagem da Folha de São Paulo, logo depois do incidente. Você vê aqui parte do telhado bem desgastado, agentes da Defesa Civil, bombeiros fazendo ali o recolhimento, né, possivelmente procurando alguma vítima ou tentando encontrar alguma explicação para o acidente, né, o que teria causado. Ainda vai passar por uma inspeção maior, eles ainda não têm um prazo de quando é que vai ter realmente um laudo definitivo sobre o que aconteceu, mas, como eu disse anteriormente, a gente já tem essas informações de que era uma igreja bastante... que vinha sofrendo um processo de deterioração muito longo, né, ao longo do tempo, e não foi feito nenhuma obra definitiva para reparar o teto. Eu estive nessa igreja há uns 2 anos e me lembro bastante dessa situação, assim, todo mundo comentava que era algo para ser resolvido num tempo curto, né, precisava ser imediatamente resolvido e não foi. Então o incidente precisou acontecer e agora as autoridades estão tentando entender um problema, né. A gente tem uma imagem aqui da fachada da igreja também, aqui logo depois do acidente, você vê o caminhão do Corpo de Bombeiros, e tem mais informações aqui, ó. Há 4 meses o IPHAN e o FRAD assinaram ordem de serviço para uma reforma de 1,2 milhão
para a restauração do edifício. O recurso seria aplicado na contratação de serviços técnicos de elaboração dos projetos para a restauração e preservação do templo. Aí você tem uma aspa aqui do IPHAN, né, dizendo que a preservação desse patrimônio, que integra a arte barroca, contribui para manter viva a memória e o passado colonial e fortalecer o conjunto arquitetônico como atrativo turístico. Isso aqui foi no ato da assinatura desse valor. Infelizmente, esse valor não veio a tempo, né? É uma obra que já necessitava de uma certa urgência e só agora as autoridades estão correndo para isso. Aqui é a fachada da igreja de São Francisco, ali que fica no Largo do Pelourinho, e aqui na reportagem traz outras informações falando sobre o caso. O presidente Lula, ele se pronunciou, ele postou na rede social X um lamento, né? Ele disse o seguinte: com tristeza e pesar sobre o desabamento do teto da igreja e do convento de São Francisco de Assis, em Salvador, que resultou em uma vítima fatal e deixou outras 6 pessoas feridas. O governo federal está à disposição das autoridades locais para auxiliar nesse momento tão difícil, bem como na reconstrução desse lugar sagrado para milhares de brasileiros. Expresso minha solidariedade aos familiares e amigos de Giulia Panotti Righetto, jovem que perdeu a vida na tragédia, e a todas as vítimas que ficaram feridas. Assim postou o presidente. A gente tem umas informações da vítima, né, da jovem, que na reportagem tem aqui mais informações. A vítima, ela tem uma foto dela aqui, uma menina bem jovem. Ela é natural de Ribeirão Preto, mas estudava aqui em São Paulo, tinha se formado na ESPM aqui em São Paulo, bem próximo aqui da gente, do ICL, né, aqui na ESPM. Ela morreu em desabamento do teto da igreja na tarde dessa quarta-feira, né? Havia chegado da cidade no dia anterior, ou seja, tinha um dia que ela tinha visitado Salvador, tinha desembarcado em Salvador e estava fazendo esse que é considerado um turismo mais tradicional da cidade, né? Ir lá no Pelourinho, Farol da Barra, certamente assim, nesse primeiro dia de visita ela estava integrando esse início de passeio. A informação foi passada à Polícia Civil por um amigo da Paulista de Ribeirão Preto, que foi à delegacia para depois também fazer o reconhecimento do corpo. Segundo Daniela Albuquerque, delegada titular da Deltur, que é a Delegacia de Proteção ao Turismo da capital baiana, Júlia estava na cidade com 3 amigos, 2 homens e uma mulher. Todos eles estavam na igreja no momento do colapso ali do teto e felizmente eles conseguiram sair com vida, mas Júlia não, né? Ela foi mais atingida e não conseguiu sobreviver aos ferimentos. A gente tem uma aspa aqui falando do que aconteceu. Uma foi socorrida e passa bem, aqui se referindo às vítimas. Inclusive, um dos amigos já foi à delegacia e reconheceu ela como sendo a amiga que estava com ele no passeio. Ela chegou de Morro de São Paulo nesta terça. Os amigos é que estavam em Salvador há uma semana, diz a delegada, referindo-se ao ponto turístico no município de Cairu, distante 63 quilômetros de Salvador. Aqui as informações sobre o incidente, né, que aconteceu por volta das 2h30, e o corpo de Giulia foi retirado do templo por volta das 17h, pelo DPT, Departamento de Polícia Técnica. Essa questão da queda do teto da igreja é uma questão que a gente vê com uma certa frequência, não incidentes desse tipo, né? Mas essa completa falta de cuidado e de preservação da memória cultural e histórica, arquitetônica, de lugares que são fundamentais para entender nossa história. A gente tem uma dupla tragédia aí nesse caso, né? Tem uma tragédia de uma morte de uma jovem, uma turista que estava curtindo suas férias, enfim, sua viagem, é uma tragédia terrível que acontece. E tem uma segunda tragédia ali embutida nesse cenário, que é esse total descaso à nossa memória, à nossa cultura, à nossa referência patrimonial, artística, que isso acontece em várias cidades, né, brasileiras. É inclusive uma constante, um comum. Sempre que você viaja para cidades históricas, você consegue ver prédios muito magníficos, importantes, bonitos, mas você também consegue ver, com um olhar mais atento, o quanto eles estão completamente descuidados. Então, isso não é só uma questão de Salvador, embora Salvador tenha muito, mas outras cidades coloniais históricas, né, no interior de Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, por exemplo, o centro da cidade, você vê também como a nossa memória ela está ali de alguma forma resistindo porque as autoridades não estão investindo o suficiente para a preservação. E são materiais que, com o passar do tempo, né, o avançar dos anos, eles vão se deteriorando mais e é preciso de um fluxo maior de dinheiro e de cuidado para que eles resistam, né, e sejam preservados. E isso deveria ser tratado como uma prioridade fundamental, porque é a parte da história do país, né?
nada maior do que isso, né? Então, a gente vê como, de alguma forma, nesse episódio aqui de Salvador, a tragédia que é o cuidado com a cultura, ele se encontrou no destino com uma tragédia fatal e, felizmente, essa jovem veio a falecer, né? Então, aqui nossa solidariedade à família dela, da Júlia, mas também nosso repúdio e completa cobrança às autoridades para que isso passe a ser um episódio importante. A gente vai falar agora, tem um vídeo do marketing aqui, o Alex me avisando aqui no ponto. Pode rodar, Alex. Mais de 4.000 pessoas já estão inscritas para a primeira turma da pós do ICR. Absolutamente inacreditável e histórico esse momento que nós estamos vivendo. A boa notícia é que você ainda terá a chance de entrar e fazer parte dessa turma. No dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, a partir das 20 horas, em todos os canais do ICL, teremos uma aula magna aberta, comigo e com o professor Renato Janine Ribeiro. Você pode participar e, se gostar, garantir uma das últimas vagas. O que você acha? Então você precisa se inscrever agora para participar da aula magna A Vingança dos Humilhados. Como as elites brasileiras condenaram os mais pobres à autodestruição. E faça já a sua inscrição. Você não vai se arrepender. Bom dia para vocês, bom dia, são 7 horas e 17 minutos, eu cheguei atrasado aqui hoje porque tive um probleminha no trânsito e vou, a partir daqui, assumir esse primeiro noticiário do dia que o André, né, de maneira improvisada, veio fazer aqui para tapar essa lacuna. Então, bom dia para vocês todos. Bom, hoje é dia 6 de fevereiro, o noticiário do dia ainda está centrado nas preocupações lá com os Estados Unidos, e aqui no Brasil nós temos a discussão no Congresso de uma pauta nova que é o semipresidencialismo, que é essa proposta que veio durante o governo Temer e parece que continua ainda empolgando corações e mentes aqui no Brasil, uma proposta para diminuir ainda mais os poderes do combalido presidencialismo brasileiro, né, que é a nossa tradição política, para assentar aqui alguém que seja eleito pelo voto popular, mas tutelado por um representante do Congresso Nacional. Como a gente faz todo dia aqui, hoje um pouquinho mais tarde, né, eu vou começar mostrando a previsão do tempo para vocês. A chuvarada diminuiu no Brasil, hoje São Paulo amanheceu com sol finalmente, está aí na tela para vocês a situação do clima hoje no Brasil. Então nós temos nessa faixa central aqui amarela, ressaltando que aqui, olha, nessa parte aqui do Cerrado Brasileiro, né, do estado de Minas Gerais, exceto o Triângulo Mineiro, Bahia, boa parte de Goiás e do Tocantins, nós teremos dia claro, dia tranquilo, situação que se estende aí também ao interior do Piauí e do Maranhão, ao sul do interior e do Maranhão. Mas teremos chuvarada nessa faixa leste do Brasil, que vai desde a Cabeça do Cachorro, lá no estado do Amazonas, e desce, margeando a fronteira, até a metade norte do estado do Paraná. E aqui no sul, a continuação dos alertas de calor com temperaturas que excedem 5 graus a média da temperatura nesses estados aqui, portanto vai ter um calor gigante lá. Vamos ver agora como é que vai ficar a previsão do tempo hoje no Brasil inteiro. E o calor continua aqui no sudeste do Brasil, né? Nós temos aí, olha, o Rio de Janeiro, com temperaturas máximas de 39 graus, calorão lá, o caldeirão do Brasil continua sendo o Rio de Janeiro, calor que agora se irradia um pouco mais para Vitória, no Espírito Santo. Belo Horizonte também terá 32 graus de temperatura. Eu vou tirar daqui a minha atualização da Apple. Lá no norte teremos Manaus com 34, as capitais do Nordeste com temperaturas todas acima de 30, do norte com temperaturas acima de 30 graus. Bom, vamos começar falando do noticiário internacional. Alex, bota aqui para mim, tira da tela, por favor. O que está acontecendo com o mundo hoje, né? Os arroubos de Trump continuam repercutindo pelo planeta. E agora o alvo desses achaques é a Ucrânia. O Trump quer fazer um acordo com a Ucrânia muito engraçado. Ele suspende a ajuda militar que vinha dando, coloca a Ucrânia sujeita ao governo da Rússia e, em troca disso, quer a garantia para encerrar o conflito de que a Ucrânia vai fornecer matéria-prima de interesse das indústrias do Elon Musk, né?
Mas vou falar com isso daqui a pouquinho com vocês, a gente vai discutir bastante noticiário internacional. Agora, eu quero mostrar para vocês uma denúncia do jornal o Globo, está aí na tela de vocês, olha, uma rede, uma malha de ONGs vinculadas à família Tato, dos políticos da família Tato, que são políticos tradicionais aqui de São Paulo, estaria desviando dinheiro da União, que é repassado para uma malha para essa malha de ONGs produzirem e distribuírem quentinhas para alimentar em programas de alimentação. Vou ler aqui para vocês um pouquinho do que se trata essa matéria aqui. É uma matéria que foi feita ao longo dos últimos dias. A apuração parece bastante sólida. Está aqui, olha, quentinha invisível. Ação do governo Lula contra a fome abastece ONGs de petistas que não entregam refeições previstas. E aqui vocês vão observar que a prevalência de políticos da família Tato, segundo a denúncia do jornal o Globo. Do que trata essa matéria? O Ministério do Desenvolvimento Social contratou por R$ 5.600.000 uma organização não governamental comandada por um ex-assessor do PT que vem repassando verbas para entidades lideradas por atuais e ex-auxiliares de parlamentares petistas. O acordo prevê a distribuição de quentinhas para pessoas em vulnerabilidade social, como a população em situação de rua, por exemplo. O jornal o Globo assegura aqui que visitou os endereços informados ao governo federal e não encontrou sinais de produção nem de distribuição desses alimentos. O documento foi firmado em novembro do ano passado, portanto é um contrato muito novo, né? Previa a distribuição das quentinhas já a partir de dezembro e o jornal não encontrou em vários locais que visitou nenhum sinal de que havia cozinhas funcionando. O que diz aqui a reportagem? O contrato foi firmado no escopo do programa Cozinha Solidária, lançado pelo presidente Lula. E o Ministério, que tem à frente o Wellington Dias, disse que realizará visitas para monitorar o projeto. Realizará no futuro, né? Caso seja constatada qualquer irregularidade no cumprimento do objeto pactuado ou na utilização dos recursos, serão adotadas as medidas cabíveis que podem incluir o corte no repasse dos recursos, a solicitação da devolução dos valores à União e a inabilitação dessas cozinhas. E aqui está o rol dos implicados nessa reportagem do Globo, nessa denúncia que traz o jornal o Globo. Está aqui, olha, Nilton Tato, que diz aqui o jornal, vou ler para vocês. O Ministério do Desenvolvimento Social contratou por R$ 5.600.000 uma ONG do ex-assessor do deputado federal Nilton Tato. A organização repassaria verbas para outras ONGs. E eu não vou detalhar para vocês porque a matéria é muito longa, muito extensa, mas leia no site do jornal o Globo porque ela está lá aberta. São ONGs que são criadas ou mantidas por assessores ou ex-assessores de políticos petistas intrinsecamente da família Tato, tá? Leiam a reportagem. Pode tirar da tela, por favor, André? O assunto é bastante grave, né? Se comprovar essas denúncias aí, vai ter barata voa lá no Palácio do Planalto. Eu quero antecipar para vocês que hoje, no site do ICL Notícias, vocês vão ter uma reportagem que eu mesmo estou produzindo aqui sobre uma das chagas brasileiras. 142 viúvas e filhas de militares continuam recebendo pensões que vão muito, mas muito além do teto constitucional de 46 mil e poucos reais. É um problema recorrente, é um problema histórico que assusta o Brasil desde os anos Fernando Henrique Cardoso, quando essa história de pensão para filha e para viúva de militar começou a mudar no Brasil. Porque antes, até 2001, todo filho, ou toda viúva, ou toda filha solteira de militar fazia jus a uma pensão eterna, né? O único esforço que essa pessoa deveria fazer é nascer em um berço verde-oliva e podia, durante toda a vida, permanecer ganhando aí uma pensão que muitas vezes supera, como eu disse, o teto constitucional, e supera em muito. Vocês sabem que em dezembro teve gente que recebeu R$ 127 mil, porque as pensionistas também recebem uma gratificação natalina, né, que compõe uma boa parte, às vezes metade do salário delas, né, além de todos os benefícios que a União já concede. Então, hoje, no site do ICL, você vai ver essa reportagem e saber por que aqui no Brasil a gente muitas vezes tem que ficar só no limite da indignação. Por quê? Porque não há o que fazer. Essas pessoas que hoje são 260 e poucas pessoas no Brasil, mulheres e filhas de militares, que recebem pensões acima do teto constitucional. A muitas delas é aplicado um redutor para que o valor do vencimento não ultrapasse o teto constitucional, mas tem algumas delas que conseguem, na justiça, manter o privilégio de receber salários milionários, né?
a pessoa que mais ganha, eu não vou dizer os nomes aqui agora, porque eu quero que você leia na reportagem mais tarde, tem um salário bruto de R$78 mil. O presidente da República ganha 46 mil, o ministro do Supremo ganha 46 mil. Eu conversei com alguns políticos em Brasília e fiquei sabendo que nos últimos anos houve várias tentativas de disciplinar o problema, mas essas tentativas não redundaram em nada. Por quê? Porque por meio da justiça é assegurado o direito adquirido a essas pessoas por causa da legislação que vigorava até 2001. No governo Fernando Henrique, no finalzinho, o presidente da República baixa um decreto, porque esse é um assunto da lavra do Poder Executivo, o Legislativo não pode propor nada a respeito disso, a iniciativa tem que ser do Executivo, e mudou o regime do pensionamento. Acabaram as chamadas pensões eternas, mas permaneceram as pensões para até 24 anos de idade. Você imagina que o pai foi militar, foi para a reserva, faleceu, aí a filha continuava ganhando o resto da vida. A filha viúva e a filha continuavam ganhando a pensão até o fim dos seus dias. Depois passou para 24 anos, que é o regime que permanece até hoje. Mas muita gente, filha de militares que ingressaram nas forças até 2001, conseguiu o benefício pela via judicial e não há o que faça acabar com isso. Tá? E é uma conta bilionária. Só para vocês terem uma ideia, não estou tratando apenas da distorção, mas a soma de todas as pensões pagas a filhas e viúvas de militares do Brasil somou 25 bilhões e 300 milhões de reais. Sabe o que dá para fazer com isso? Dá para pagar 2 meses e meio de todas as despesas do Bolsa Família no Brasil, que beneficia 54 milhões de pessoas. 2 meses e meio. Todos os segurados do Bolsa Família. Daria, por exemplo, para construir quase que um trem-bala daqui de São Paulo para Campinas, completo. Daria para construir quase 30 quilômetros de metrô em São Paulo com o dinheiro desses pensionamentos e não há o que faça mudar. Bom, vamos falar um pouquinho de Ucrânia. Matéria na Folha de São Paulo. Veja só, ainda aqui as consequências, os ecos dessa nova política xenófoba do presidente dos Estados Unidos. Deportação em massa de Trump ameaça remessas que são até 27% da economia de países da América Latina. E isso aqui no Brasil não é diferente no âmbito dos municípios, né? Comento já. O texto da reportagem diz o seguinte: a promessa de Donald Trump de levar a cabo uma política de deportação em massa deve ter impactos relevantes na economia da América Latina e do Caribe, o principal destino de remessas enviadas pelos imigrantes. Há países nos quais a renda depende de todo esse montante. Os números recém-publicados pelo BID mostram que no ano passado, pelo menos 161 bilhões de dólares, 161 bilhões de dólares, dá quase R$1 trilhão, foram enviados para essa região. Nações como Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala e Haiti têm entre 1/5 e 1/4 do seu PIB, do seu Produto Interno Bruto, oriundo desses envios. São remessas enviadas após jornadas de trabalho extensas e muitas vezes precárias nos Estados Unidos, que chegam para sustentar as famílias, em sua maioria formadas por mulheres, por crianças e por idosos. E para muitos o temor atual não é apenas de cunho humanitário, mas também de caráter financeiro. E aqui está um mapa com os valores dessas remessas, né, com o peso dessas remessas na economia. Então está aqui, olha, o México é 3,2%, El Salvador, aqui no centro do continente centro-americano, 23,5%, Honduras, 25,9%. E aqui no continente sul-americano, o país mais sujeito a esse tipo de coisa é a Guiana, com 5,6% do seu PIB, dependendo das remessas dos indocumentados, em sua maioria lá nos Estados Unidos. Depois o Suriname e Equador, e o Brasil aparece com 0,2%. Agora, vem cá para mim, Alex. Quero dizer para vocês o seguinte: no Brasil, há 2 regiões que tradicionalmente enviam os seus naturais lá para os Estados Unidos. E, como todo mundo sabe, o governador Valadares chegou a ter metade da sua população morando nos Estados Unidos. Atualmente não sei qual é o percentual, mas ele continua sendo muito elevado, né? Na crise de 2008, houve um retorno de brasileiros que não encontravam espaço na economia americana, e perderam as casas na crise do subprime. Então, essa gente toda veio para
para o Brasil de volta. Mas tem muita gente lá ainda, na região de Anápolis, por exemplo. Anápolis é uma tradicional exportadora de mão de obra brasileira, não apenas para os Estados Unidos, mas também para os frigoríficos da Noruega. Anápolis também teve quase metade da sua população local trabalhando fora do país e mandando para cá o dinheiro que sustentava muitas vezes não só as famílias, mas a economia local. E nessas cidades está um pandemônio. Ontem eu falei com parentes meus lá em Anápolis, está todo mundo com medo dos parentes que estão lá, indocumentados, né? Numa situação de insegurança plena, né? Insegurança que transborda para a economia do município, que certamente vai sofrer. Sofre primeiro o mercado, sofre as famílias, sofrem depois o comércio varejista e os prestadores de serviço, sofre depois o mercado imobiliário, que também se nutre dessas remessas, né? Então tá um terror ali. Vamos falar um pouquinho sobre a economia brasileira? Olha, ontem eu fiquei estarrecido quando vi o lucro do Banco Itaú. O lucro do Itaú escalou, é um lucro que nunca foi registrado por instituições bancárias brasileiras, 40 e tantos bilhões de reais. Tira da tela para mim, por favor, Alex. Eu vou precisar o número para vocês agora já. Mas nunca houve na história do Brasil nada acima de 35 bilhões. E dessa vez o Itaú escalou, foi acima de 40 bilhões de reais, né? E lucro anual, 2024. E eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que isso acontece no momento em que os bancos supostamente reclamam da Selic. Você se lembra que 2 meses atrás o ministro Haddad levou ao Palácio do Planalto os banqueiros para conversarem com Lula para falar sobre equilíbrio fiscal. Foi antes dessa crise toda do PIX e tudo mais, né? E a gente viu como os especuladores brasileiros reagiram a isso. Agora, o que fica confirmado, isso também pode ser confirmado através de séries históricas comparativas que amanhã a gente vai apresentar aqui, os bancos lucram e muito em tempo de Selic alta. Ainda que isso induza a um endurecimento, um enrijecimento do crédito e tudo mais, eles ganham com papéis do governo, né? Comprovando que esse discurso de que banco não gosta de juro alto na base da economia é mera balela. O que eles fazem é lucrar muito. E lucrar fácil, porque assim não precisa irrigar a economia, não precisa emprestar dinheiro para quem precisa, não precisa fomentar o comércio, nem a indústria, nem o setor de serviços, basta comprar títulos públicos lá e que essa Selic é muito remunera muito bem, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos sofrendo no Brasil uma pressão com relação à perspectiva de aumento da inflação e as pessoas estão sofrendo bastante também com a inflação que é muito perceptível. Ontem mesmo eu fui ao supermercado fazer uma compra lá e fiquei impressionado de ver o preço do tomate. Um abacaxi está custando quase R$20. Como é que pode uma coisa dessa, né? Então está todo mundo assustado com isso. E a inflação perceptível pelas pessoas, principalmente as pessoas mais próximas da base da pirâmide, é muito clara, né? Ela é dolorida também. E agora, nós vamos ter que lidar esse ano ainda com o impacto dessa Selic, porque o custo do dinheiro acaba inflacionando também. O crédito é um insumo da economia e como insumo, ele também provoca uma alta nos custos de produção quando ele é aumentado. Temos uma matéria do Valor Econômico falando exatamente sobre isso. Olha, Haddad, impacto da alta da Selic sobre a inflação virá muito mais rápido do que se pensa, né? Enfim, o governo aqui reconhecendo que essa ação, digamos assim, preventiva do Banco Central, baseada em cenários que supostamente não aconteceriam, mas que podem induzir a um espetáculo de profecia autorrealizada, ela já começa a impactar a vida das pessoas. O que disse o ministro Haddad? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que os impactos sobre inflação decorrentes do ciclo de altas da taxa da Selic aparecerão muito mais rápido do que se pensa. Abre aspas aqui para o Haddad. O choque de juros foi muito forte, então a resposta sobre a inflação virá rapidamente. Penso que poderemos ter uma acomodação mais rápida de preço, disse o ministro em entrevista concedida à Globo News e gravada mais cedo. A emissora postou em suas redes sociais um trecho da entrevista. Desde dezembro, esclarece aqui o Valor, o Banco Central elevou a Selic em 2 pontos percentuais para 13,25% ao ano e sinalizou uma nova alta de 1 ponto percentual para a reunião de março. Mesmo assim, na ata divulgada na terça, referente à última reunião, o Comitê de Política Monetária afirmou que o cenário base mostra que a inflação ficará acima do teto da meta até o mês de junho. Portanto, nós vamos ter aí uma inflação
pressionando o balizamento dos indicadores macroeconômicos até o meio do ano. Aí vem outro problema, né? Eles não falam aqui porque estão tratando aqui dessa inflação resiliente, né, que assusta tanto os cenários futuros nos dias de hoje. Mas nós estamos falando aqui de uma inflação de demanda. Lá para vocês se lembram que todo meio de ano tem um problema de abastecimento, e aí nós já tivemos a inflação do tomate, a inflação do chuchu em anos passados, e isso acabou virando até um estigma. Então o Haddad está aqui dizendo que com o choque de juros, a inflação tende a se acomodar no centro da meta, né? O Banco Central poderia, o governo brasileiro, o Conselho Monetário Nacional poderia estabelecer uma meta menos rigorosa de inflação, mas não é o que está acontecendo. Então, para combater esse aumento da inflação, que tende ainda hoje a superar o teto da meta, aplica-se o choque de juros, as pessoas com a restrição de crédito demandam menos, isso faz com que os preços caiam pelo menos em tese. Mas aí nós temos o problema das sazonalidades e é bem possível que esse ano termine mesmo com o consumidor sofrendo com restrições de consumo, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho de futebol. Vocês estão acompanhando esse assunto aqui, olha, do Neymar, a volta do Neymar, né? O Neymar não é mais o mesmo jogador de antes, né, gente? Só que aqui não vai dar para mostrar para vocês a matéria porque o site do Estadão bloqueou aqui o acesso. E eu queria muito saber a opinião de vocês sobre a apresentação do Neymar. Será que está todo mundo satisfeito com a volta dele? Resta saber agora quanto tempo o Neymar vai permanecer em campo, né? Se vai ser só na apresentação, se ele vai continuar jogando, apresentando algo daquele futebol que apresentou no passado. E vai o Neymar mostrar que sabe jogar futebol, não apenas cair na área, fazer aquele espetáculo. E é bom lembrar que ontem caiu também, né? Ontem ele caiu também. E caiu, mas se recuperou logo, né? Diferente, porque normalmente ele cai e fica um ano parado, né? Lá no time que ele estava jogando, o Al Hilal, foi 1 gol, 7 jogos, 2 assistências só e acabou, né? E acabou. Enfim, o Neymar é o velho Neymar de sempre, chora mais do que joga. Não é isso, Alex? O Alex que está me ajudando aqui na técnica, que entende muito, muito mesmo de futebol. E, Alex, você está gostando do Neymar em falar isso? Eu gosto dele. Você gosta dele? Mas agora eu acho que é um ex-jogador em atividade. Ele está me dizendo aqui que o Neymar é um ex-jogador em atividade, já está aposentado com tão pouca idade, né? E agora ainda ganhando mal, quer dizer, a vida dele não deve estar fácil com 2 milhões por mês, só vai passar necessidade. E tem até meme na internet para criticar o Neymar sobre isso, né? As pessoas do Brasil não estão muito confiantes não, viu? O pessoal do Santos está, mas o resto do Brasil desconfia que o Neymar é favas passadas já. Bom, vamos voltar aqui para a gente falar mais sobre inflação. Matéria no Valor Econômico. Governo acena com logística para baixar o preço do alimento. É uma guerra, né? Agora tentando o governo aí desesperadamente proporcionar um pouco mais de conforto econômico para as pessoas. E agora o que se pensa, já se falou sobre a redução dos valores de intermediação do Vale Alimentação, por exemplo, que é um absurdo mesmo. 10% do que é concedido ao trabalhador no Brasil a título de Vale Alimentação por essas empresas acaba indo parar na mão dos bancos, que são os donos, né, Ticket Restaurante e outras empresas. E agora a questão é a logística. Então, vamos ver do que trata essa matéria aqui do Valor Econômico que você está vendo aí na sua tela. Governo acena com logística para baixar os preços dos alimentos. Ministros prometem investimentos em infraestrutura para melhorar o escoamento da safra e o aumento da produção agrícola. Ao anunciar a estratégia para o escoamento da safra agrícola de 2025, os ministros do governo Lula indicaram nesta quarta-feira que os investimentos para garantir maior eficiência logística e o aumento contínuo da produção agrícola podem ajudar a conter os preços dos alimentos do país. Abre aspas, a melhoria da infraestrutura reduz custos logísticos, que é um componente importante do preço. Quando a malha melhora, tem menos rodovia com buraco e isso acaba reduzindo o custo. Outra coisa é o aumento da produção. Mais oferta tende a diminuir o preço, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho, em entrevista aos jornalistas. Uma promessa que esbarra numa questão técnica, segundo o Valor, porque os investimentos em infraestrutura
que é o caso do setor de logística, são de longo prazo de execução. Eles podem reduzir até o custo do transporte, mas não de forma imediata, e isso acaba não repercutindo nos preços do dia, né? A alça dos preços, aqui segundo o Valor, contribuiu para que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, fechasse em 4,83% no ano passado, acima, portanto, da meta. Nas últimas semanas, a percepção do aumento dos preços de alimentos foi apontada como a causa da queda de popularidade do governo Lula nas pesquisas. Pode tirar da tela, por favor? Gente, nós estamos vivendo tempos aqui no Brasil de profundas distorções em relação à percepção da realidade. E é muito importante que as pessoas percebam que quando se projeta um cenário negativo para o futuro, e quando são pessoas que têm e gozam de alguma credibilidade para fazer essas previsões, isso acaba virando fato, acaba virando realidade. E existe uma campanha nas redes sociais, vocês vão poder observar, daqui a pouco eu vou mostrar no X para você como é que isso acontece, para fomentar a criação de um clima desfavorável para a economia brasileira, porque o que está se pensando agora é no cenário que vai se materializar lá na frente, lá em 2026, quando vai haver uma eleição nesse país. Portanto, é muito importante prestar atenção ao que diz o noticiário e conseguir distinguir entre aquilo que é mera especulação, ainda que tenha algo de verossimilhança, que não é nem necessariamente o caso, e o ambiente que se pretende formar lá na frente, né? Nesse sentido, nós temos tido aí campanhas que visam, inclusive, mudar os critérios de representatividade do Brasil, mudar até o sistema político. Está em voga lá em Brasília, como eu falei logo na abertura aqui do programa, a mudança do regime político do Brasil para que o semipresidencialismo seja adotado no lugar do nosso presidencialismo, que é considerado um regime arcaico, mas é um regime que funciona em alguns lugares do mundo e é a nossa tradição presidencial. Existe uma PEC tramitando lá em Brasília, e essa PEC é uma PEC muito complicada, porque ela visa fazer com que o Congresso Nacional assuma mais uma parcela de poder do presidente da República. E eu vou passar aqui a ler uma reportagem sobre isso na Carta Capital, porque tudo isso tem relação com a criação de um clima para desacreditar as instituições e tudo mais. Agora, uma coisa é verdade e é imperativo que as pessoas percebam isso. O sistema político brasileiro há muito tempo já não é mais o presidencialismo como a gente conhecia. Por quê? Porque, como a gente vê, o Congresso Nacional atou os pés e as mãos do presidente da República e ele agora não consegue mais governar como conseguia até algum tempo atrás. Essa PEC foi apresentada pelo deputado Luiz Carlos Raul. E eu agora eu vou tratar com vocês da tramitação dessa PEC, porque considero que isso seja realmente uma ameaça para as instituições do Brasil, além de colocar mais um elemento de confronto para as relações tão débeis que já existem entre os poderes do Brasil, né? Quem viu a abertura do ano administrativo no Brasil entendeu direitinho as mensagens que estavam implícitas por trás dos discursos de harmonia, de respeito do Estado, de respeito à autonomia dos poderes e tudo mais. Vamos ver aqui a matéria da Carta Capital. O título da Carta Capital é PEC do semipresidencialismo reúne assinaturas necessárias para começar a tramitar. O que isso representa? O que isso representa? Significa que há uma empreitada no sentido de castrar um pouco mais de poderes do futuro presidente da República, dos futuros, né, mudando o regime político do Brasil. O deputado federal Luiz Carlos Raul, segundo a Carta Capital, reuniu o número necessário de assinaturas para protocolar a sua PEC, que tornaria o Brasil um país semipresidencialista com mais poder ainda do que já tem o Congresso Nacional em relação ao Executivo. Já há cerca de 180 apoiadores. Olha, é gente para burro, hein? Lembrando que uma PEC precisa de 308 votos no Congresso, mas 180 é mais de metade do caminho já andado, né? Disse o parlamentar à reportagem, o mínimo obrigatório na apresentação e não na aprovação é de 171 assinaturas. A proposta só deve ser protocolada, porém, quando conquistar 300 signatários, ou seja, quando chegar ali no pé do limite da possibilidade de aprovação concreta, efetiva, pelo plenário da Câmara dos Deputados, né?
Diz a reportagem que o semipresidencialismo é um modelo de governo em que o presidente da República divide o poder com o primeiro-ministro escolhido por congressistas. O premier seria o responsável por definir um plano de governo e o controle do orçamento, por exemplo. Nesse modelo, o chefe de Estado ficaria apenas com o poder de dissolver a Câmara dos Deputados em caso de grave crise política e institucional e de convocar outra vez o Congresso Nacional, eleições do Congresso Nacional. Também manteria a prerrogativa de nomear o ministro do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais superiores, chefes de missão diplomática, presidente e diretores do Banco Central, além do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União. Vem para cá, Alex, isso. A diferença básica entre o regime de hoje é que nós temos, de fato, um parlamentarismo no Brasil, branco, um parlamentarismo que tem quase tudo do parlamentarismo, inclusive a apropriação do orçamento pelos parlamentares, né? Mas não tem a dissolução do parlamento. E aí as crises políticas ficam eternas. Nessa proposta, então, nós teríamos aqui uma alternativa a isso. Mas repare, como é que o cidadão brasileiro, tão acostumado, né, a regimes de exceção e a um presidencialismo convencional, vai entender que o chefe de governo manda mais do que o presidente da República eleito, o chefe de Estado eleito pela população? É uma transição drástica. E a gente tem visto aqui que os limites institucionais no Brasil nunca são cumpridos. Nunca são cumpridos. Então, imagine quando você tiver mais uma instância de poder dividindo opiniões entre o presidente, né, e um representante eleito pelo Congresso Nacional, que, na verdade, é quem vai mandar no país, apesar de o chefe de Estado ser aquele que vai definir os limites dessa atuação. Na minha opinião, é crise na certa. Ou o Brasil adota um parlamentarismo genuíno, ou o Brasil volta a ser um país presidencialista e permite que o representante legitimamente eleito pelo povo possa exercer, de fato, o poder, né, que lhe foi delegado pelo povo. Bom, uma parte da economia brasileira, mudando completamente de assunto aqui, vocês sabem hoje, e sabe-se que essa é uma parte bastante robusta, é representada por negócios que cada vez se institucionalizam mais do crime organizado. Né? O crime organizado está se institucionalizando, porque os volumes de dinheiro arrecadados são muito grandes. A gente viu aqui em São Paulo, né, que teve o assassinato de um dos articuladores da máquina de esquentar dinheiro do PCC, por exemplo, foi assassinado em São Paulo, aquele Gritz Bar, né, que supostamente um empresário, mas que lavava dinheiro por meio de ações no mercado imobiliário. E agora o governo vem dizer que vai investigar finalmente o crime organizado num dos setores mais proeminentes dessa máquina de lavar dinheiro, que é o setor de postos de combustíveis. Aqui em São Paulo, vai abastecer seu carro sem conhecer o posto, sabe? Vai abastecer seu carro para você ver o que vai acontecer com o motor dele, né? Porque é muito disseminado, né, que o PCC se espalhou aí por uma rede de postos de gasolina e faz todo tipo de tramóia, além de esquentar dinheiro, vende combustível adulterado e tudo mais. O consumidor paulista sabe muito bem do que eu estou falando. Em outros lugares do Brasil acontece também a mesma coisa. E agora está aqui a notícia na CNN de que o ministro Lewandowski disse que a PF finalmente vai investigar o crime organizado no setor de combustíveis. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse nesta quarta-feira que vai determinar à Polícia Federal a abertura de um inquérito sobre a atuação do crime organizado na distribuição de combustíveis. Aspas, esse é um setor que está causando enormes prejuízos à economia do país, não só porque é um setor que sonega bilhões de impostos, como também promove a lavagem de dinheiro, a adulteração dos combustíveis e a formação de cartéis, disse o ministro Lewandowski. Foram destacados pelos ministros dados do setor privado que revelaram que o crime organizado já controlaria, olha só que absurdo, hein? Ao menos 1.100 postos de combustíveis, refinarias e até usinas de produção de etanol no Brasil. Quer dizer, uma malha super extensa, né? Todo mundo está sujeito a eles, aos péssimos serviços que prestam. E aí o combustível do seu carro fez o motor pifar, o que você vai fazer? Você vai voltar lá e discutir com o cara do PCC, com o cara que está lavando dinheiro para o PCC? Negativo, né? As ações de cobrança, de indenização só podem acontecer
sem nenhum tipo de coação, se forem feitas pela via judicial, que pouca gente alcança enfim, que necessariamente não costuma resolver o problema, até porque processar no Brasil é difícil e tudo mais. Mas não demorou para que o governo possa finalmente atuar sobre esse setor, porque é tão evidente que, enfim, que há uma certa leniência, que há um certo clima de deixa disso. Enquanto isso, essa malha de ações ilegais vai se estruturando, né? E o PCC vai crescendo. Daqui a pouco nós temos no Brasil um cartel de Sinaloa que fatura com a venda de drogas e depois esquenta o dinheiro em negócios como esse, setor imobiliário e também em postos de combustíveis. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre economia aqui. Hoje vocês viram que o noticiário está diverso, né? Vai para a economia, volta para a política, vai para a criminalidade. Enfim, está aí na capa do G1 uma reportagem sobre uma negociação para tentar evitar uma tragédia na economia, né? O G1 informa para a gente que o ministro Haddad pediu ao Hugo Mota que evite uma pauta-bomba para garantir estabilidades fiscais. Do que trata isso? O ministro Fernando Haddad disse que conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e pediu a ele para evitar pautas bombas e distorções no Congresso para garantir uma estabilidade em termos fiscais no país. A fala de Haddad ocorreu durante uma entrevista à coluna da jornalista Miriam Leitão, lá da Rede Globo, né, na Globo News, nessa quarta-feira. Ele entregou a Mota, na quarta, uma lista com 25 projetos que considera prioritários para a economia do país, e os dois se reuniram para debater essas prioridades para a área econômica em 2025, dentre outros projetos do Legislativo. Fica aqui a pergunta, será que o presidente da Câmara novo, que ninguém conhece nem sabe, que não se comprometeu com nada a rigor, né, sabe como vai fazer para ajudar o governo nesse sentido? Vai ser um teste aqui para que a gente saiba também até que ponto que esse Hugo Mota está comprometido aí, né, com os acordos que foram feitos aí com a base do governo Lula. Afinal de contas, ele foi eleito por uma coalizão de partidos muitíssimo ampla, né? Bom, vamos saber quais são esses projetos que são prioritários para a economia do país, na visão do ministro Haddad. A lista foi dividida em eixos da estabilidade econômica, da melhoria do ambiente de negócio e transformação ecológica. A Fazenda encontrou saída para compensar a isenção maior do imposto de renda, mas isso ainda será apresentado ao presidente Lula. E a matéria diz que o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o ministro da Fazenda se reuniram ontem para debater as prioridades para a área econômica em 2025. Abre aspas, vim, em primeiro lugar, agradecer o que já foi feito pela Câmara ao longo desses 2 anos, sob a liderança do deputado Arthur Lira. De projetos estratégicos foram aprovados 32 e trouxemos a agenda a conhecimento do presidente Hugo Mota, que conviveu conosco nesses 2 anos como líder. Foi um líder de muito prestígio. Vocês veem que sobram elogios aqui, né? Que sobram elogios aqui. Bom, vamos lá. A isenção do imposto de renda já tem uma compensação. A Haddad afirmou que a área econômica encontrou solução para compensar a perda de arrecadação com a atualização da tabela do imposto de renda, que seria de mais ou menos 45 bilhões de reais, né? Semana passada, o presidente Lula afirmou que o projeto a ser enviado ao Congresso para ampliar a faixa de isenção para até 5 mil, que foi uma promessa de campanha, ainda estava em elaboração porque faltava indicar a compensação no orçamento. Segundo Haddad, a solução foi desenhada, mas ainda será apresentada a Lula. O ministro disse não poder adiantar qual será a medida, nem os valores envolvidos, já que falta o aval do presidente. Só para lembrar, na proposta apresentada em dezembro e que causou tanta comoção no país, levou o mercado financeiro àquele piti, né? Dólar a quase 6,50, ela previa que a compensação seria feita fazendo o quê? Cobrando imposto da parcela mais rica da população, dos 600 mil brasileiros que pagam 0 imposto, tributando, por exemplo, os dividendos, né? Tributando dividendos, que é uma tributação mais do que justa, não acontece, porque no Brasil quem paga imposto de renda é pobre. Então, pobre pagar imposto de renda para subsidiar rico, está tudo certo. Mas rico pagar imposto de renda para subsidiar programas sociais, por exemplo, e para melhorar um pouco a situação da classe média brasileira, da classe média baixa brasileira, como essa isenção que beneficiaria 26 milhões de brasileiros, aí não pode, aí tem piti no Congresso. Então, está aqui
a lista completa dos itens que o ministro espera que o Congresso ajude a aprovar, né? Fortalecimento do arcabouço fiscal, implantação da reforma tributária sobre o consumo, reforma tributária sobre a renda. A área econômica diz que a ideia é aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil nesse item. Limitação de super salários, assunto com o qual eu comecei o programa de hoje, né? Super salários que muitas vezes extrapolam o teto constitucional e são pagos a gente que nunca produziu nada pelo país, como, por exemplo, viúvas e filhas de militares. Reforma da Previdência dos Militares, também parte do pacote de redução de despesas de 2024. O governo lembra que um projeto de lei sobre o assunto já foi enviado ao Congresso e está em tramitação. O Executivo está querendo aprová-lo. Vamos ver qual vai ser a receptividade, uma vez que ninguém gosta de mexer com salários de militares, proventos de militares e com benefícios pagos a militares. Projeto de lei de conformidade tributária e aduaneira para valorizar o contribuinte bom e responsabilizar o chamado devedor quanto mais. Projeto de lei já está tramitando lá no Congresso também. E aqui tem outros itens: aprimoramento da lei de falência, fortalecimento de proteção a investidores no mercado de capitais, consolidação legal da infraestrutura no mercado financeiro, resolução bancária, mercado de crédito, mudanças englobando execuções extrajudiciais, o consignado social, que, aliás, o consignado mudou, hein? O governo ampliou o prazo do consignado para os aposentados do Brasil, dando mais um ano para reestruturação de dívidas, né? E o comprometimento da renda, no entanto, continua o mesmo, 35% no máximo, podendo ir até 45%. Olha, uma coisa extremamente importante aqui, regulação econômica das Big Techs, porque até hoje não existe um regime jurídico previsto para essas empresas que acabam não pagando impostos, e outros prestadores de serviços aí com sede no exterior. Modernização do marco legal dos preços de medicamentos. Ideia é revisar a regulação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o programa PED 6, que tem sido objeto de tanta polêmica, e a modernização do regime de concessão e permissão de serviços públicos e das parcerias privadas. Olha, vou terminando o programa por aqui. Lamento muito o problema hoje que me fez atrasar, mas não houve o que fazer. E agradeço ao meu colega André aqui por ter me substituído nos primeiros 15 minutos. Prometendo para vocês que não haverá mais isso, tá bom? Olha, vamos agora a uma mensagem importante aqui. Isso que você está vendo aqui do meu lado, A Vingança dos Humilhados, é o título da aula magna da abertura da nossa pós-graduação aqui no ICL. Aula que será proferida pelos professores Renato Janine Ribeiro e Gessé Souza, que são 2 medalhões das universidades brasileiras. E essa será a última oportunidade, na quinta-feira da semana que vem, de hoje a uma semana, para você se inscrever na pós-graduação daqui do ICL. Então, não deixe de assistir, é só fazer sua matrícula, está aqui o link, aqui, olha, despertaicl.com.br, você entra aí, faz sua inscrição e assiste a aula magna, que é gratuita. Se quiser, pode então se matricular com algumas vantagens na pós-graduação do ICL. Bom dia para vocês e até daqui a pouco no N1. Tchau, tchau. Há uma pergunta que não quer calar. O que será que grande parcela dos mais pobres acaba apoiando políticos que defendem interesses contrários aos seus, que defendem interesses da elite? Será que a esquerda não consegue mais entender os anseios da maior parte da sociedade? Ou será que grande parte dessas pessoas está exatamente reagindo contra humilhações diárias que sofrem e aí resolvem explodir tudo, às vezes até literalmente? Nós vamos ter um debate muito interessante aqui. No dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, às 20 horas, o sociólogo Gessé Souza e o professor Renato Janine Ribeiro vão discutir exatamente isso. Como as elites econômicas levam um país, e principalmente os mais pobres, à autodestruição. A Vingança dos Humilhados é o nome desta aula magna que você vai assistir ao vivo, online e de graça, aqui nos canais do YouTube do ICL. É o começo do curso de pós-graduação do ICL. Se inscrever é de graça e você só tem a ganhar, só tem a aprender. Fique de olho, é a última chance para a primeira turma do pós do ICL.